Sábado nós vamos ter aqui um programa muito especial. Nós estamos orando por esse programa no sábado. Vamos passar o dia todo aqui. Quem está fazendo planos para estar conosco o dia? Louvado seja Deus, que coisa boa, vai ser um dia maravilhoso. Então nós vamos passar o dia todo, estou orando por isso cada dia, sei que o pastor Moisés também, não é isso? E nós vamos ter o programa da Escola Sabatina, o culto abençoado, sábado pela manhã, um momento que vamos poder reconsagrar a nossa vida, reconsagrar a nossa família, colocar no altar. Vamos ter um momento muito especial para as famílias aqui, sábado de manhã. Aí vamos ter um momento de confraternização, as frutas vão ser disponibilizadas, né? Vai ter um pãozinho com patê para aqueles que quiserem e desejarem. Mas vamos passar o dia aqui. A parte da tarde vai ser a melhor parte, porque nós vamos trabalhar o tema das finanças dentro de uma perspectiva espiritual, bíblica. Você sabia que existem na Bíblia cerca de 500 versículos que tratam da fé e da oração? Aproximadamente 500 versículos. E sabe quantos versículos que tratam de dinheiro? Existem mais de 2.000 versículos que tratam do tema do dinheiro, das posses materiais. Mais de 2.000. Então você não precisa ser muito inteligente, nem fazer uma faculdade de teologia para entender que Deus colocou um foco muito especial no dinheiro, na Bíblia. E a Bíblia trata desse tema como nenhum outro livro poderia tratar. Nós vemos a visão de Deus, a perspectiva de Deus sobre o tema do dinheiro. O maior manual de administração financeira se chama Bíblia. E vocês vão ver sábado aqui. Nós vamos estudar 7 princípios de administração financeira. Esse é o manual. E nós falamos que as 60 famílias que dessem o nome para a Eunice não pagariam a apostila. As 60. O custo da apostila é R$10. 60 já deram o nome? Deus está tocando no meu coração. Nós vamos ter misericórdia para mais 10. Eu gosto do número 7. Número 70. Então, se alguma família, mais 10. Não vai mandar por WhatsApp agora não, viu? Tá? Depois do culto. Então, a Eunice, ela já vai entregar para aqueles que quiserem levar para casa e já começar a ler. Aqui tem algumas perguntas, são 7 temas, no final de cada tema tem 3 perguntas. Se vocês que vão levar hoje já quiserem responder, respondam de lápis. E tragam o lápis e a borrachinha sábado. Tá bom? Responda de lápis. Se já puder responder, é bom. Mas tem que vir sábado. Está proibido de morrer, de adoecer e de viajar até sábado. Você que levar a apostila tem que vir sábado. Porque se não vier, seria mais ou menos o seguinte. Imagine que eu dou para você o manual de um carro. Eu quero lhe dar um carro 0 quilômetro. E eu dou o manual e digo assim: venha buscar na próxima semana o carro. Aí você leva o manual do carro e não vem buscar o carro. E aí? Se eu der o carro e não der o manual, esse carro serve para alguma coisa? O carro sem o manual serve ou não? Serve. Quantos de vocês, quando compram um carro, lê o manual todinho? Nem o pastor Moisés. Nunca comprou carro zero, né, pastor? Então é o seguinte, o manual, ele é importante. Mas o mais importante é o carro, é o que vai acontecer sábado à tarde. Tá? Então isso aqui vai, claro, vai nortear tudo que vamos fazer. Se você levar o manual e não vier sábado, eu peço, por favor, não leve, não vai ter utilidade, porque tem algumas coisas aqui que você não vai entender, que nós vamos explicar sábado. E se você achar, se eu levar, eu vou esquecer, eu não vou trazer sábado. Se você é muito esquecido, nem leve, venha, pegue no sábado. Seu nome está guardadinho e nós vamos entregar no sábado. Quem quiser levar hoje, não tem problema, pode pegar com ela, mas tem que trazer sábado à tarde.
E se vai levar é com o propósito de dar uma lida e já ir, né, se familiarizando com o conteúdo aqui. Combinado então? Beleza, né? Vamos lá. Vamos para o estudo da palavra. Você pode fazer a pergunta, por que 10 dias de oração e jejum? Por que a igreja adventista coloca na agenda eclesiástica, né, no início do ano, um projeto de 10 dias de oração? Por quê? Vocês podem ler comigo o que está escrito aí? Vamos ler juntos? As maiores vitórias da igreja de Cristo, ou do cristão em particular, não são as que são ganhas pelo talento ou educação, pela riqueza ou favor dos homens. São as vitórias ganhas na sala de audiência de Deus, quando uma fé cheia de ardor e agonia lança mão do braço forte da oração. Quem crê nisso, levanta a mão. Diga assim, eu creio. Ao longo da minha vida, Deus tem me dado grandes vitórias. Se levantaram diante de mim alguns inimigos, alguns gigantes que teve momentos que eu pensei, é o meu fim. Eu já era. Humanamente falando, não tenho como fazer frente a esse inimigo. Aí o Espírito Santo lembrou, a sua força, o seu poder está nos joelhos. Nos joelhos. E gigantes aparentemente invencíveis ao longo da minha vida foram transformados em pó para a honra e glória de Deus. As maiores vitórias que eu obtive, alcancei aqui. Eu creio no que essa mulher está dizendo, não apenas porque eu tenho vivido isso, mas porque essa mulher aí, ela passava noites inteiras orando. Ela passava noites inteiras orando. Então ela não está falando de algo que ela leu em algum lugar, ela vivia essa experiência. Essa mulher aí, se chama Ellen White, que é a minha escritora predileta. Ela escreve muita coisa interessante sobre oração. Mas um dos pensamentos que ela escreve que eu mais gosto é esse aqui, ó. Vamos ler juntos? Não apreciamos como devíamos o poder e eficácia da oração. A oração e a fé farão o que nenhum poder da terra conseguirá realizar. Amém? Oração e a fé farão o que nenhum poder da terra. Você tentou de tudo, esgotou todas as suas possibilidades, chegou ao fim? Não, você não chegou ao fim. Oração e a fé farão o que nenhum poder na terra será capaz de realizar. Eu creio nisso, amém? Alguém já viveu uma experiência com Deus que confirmou isso na sua vida, sim ou não? Quem você já viveu? Então você sabe que isso não é teoria, não é blá blá blá. Isso é palavra inspirada de Deus. Então por que 10 dias de oração? Um dia um pastor chegou para mim e disse assim, eu não acredito em semana de oração. Imagine um pastor. Eu sempre sou convidado para fazer muitas semanas de orações, né, nas igrejas aí. E ele disse, eu não acredito em semana de oração. Aí eu fiquei calado. Ele olhou para mim, você não vai falar nada não? Eu disse, vou não. Mas por que não? Porque eu acho que você não terminou a sua frase. Isso é verdade. Eu não creio em semana de oração, eu creio em uma vida de oração. Mas só tem um detalhe, é que não tem vida sem semana. A nossa vida é composta por dias e semanas, e anos. Então eu entendo que as semanas, ou os 10 dias, como um projeto semelhante a este que estamos vivendo, são presentes de Deus, para nos ajudar a realinhar o foco, porque é muito fácil perder o foco, é muito fácil. Na minha caminhada como cristão e pastor, eu já me vi em alguns momentos como alguém que perdeu o foco. Perdi o foco. O carro desalinhou, ficou desalinhado.
Então essas semanas, esses 10 dias são presentes de Deus para nos ajudar o quê? Realinhar o foco. Realinhar o foco. Muito bem. Nós escolhemos uma temática que estamos trabalhando durante essa semana. E nós falamos isso sábado pela manhã. O DNA de Deus. Como se chama o DNA de Deus em nós? Santidade. O DNA está onde? Lá dentro. Deus quer estar dentro. Fazer uma obra dentro de restauração. Fomos criados para ser santos. Esse é o chamado constante de Deus. É a mensagem de Deus. Separados, diferentes, luzes, sal da terra. Chamado constante de Deus em sua palavra. É o que nós temos visto. É o que nós temos trabalhado nas visitas. Nós estamos visitando as famílias, orando com elas, e vamos lá para falar de santidade. Chamado de Deus, a santidade. Eu estive durante os meus 2 últimos sermões essa semana falando de homens que tinham o DNA de Deus. O primeiro deles eu falei sábado. Qual o nome dele? Jó. O primeiro livro da Bíblia que foi escrito foi o livro de Jó, o livro mais antigo. E não poderia começar melhor, né? A Bíblia tendo outro livro. Não poderia ser melhor. Tinha que ser esse livro mesmo, Jó. Jó, um homem que tinha o DNA de Deus. Íntegro, reto, temia Deus e se desviava do mal. No domingo nós estudamos sobre outro homem que tinha o DNA de Deus, que eu gosto muito dele. Qual o nome dele? Daniel. Chegou em Babilônia quando tinha 16 anos, adolescente. E ele tomou uma decisão quando ele chegou em Babilônia. Qual foi a decisão? Decidiu não se contaminar. Ele disse: eu vou morar em Babilônia, mas não posso viver como os babilônicos. E o livro de Daniel vai mostrar para mim que é possível você morar em Babilônia e não viver como os babilônicos. Eu já vi muitos cristãos que ainda não entenderam isso. Eles se dizem cristãos, moram em Babilônia e estão vivendo como os babilônicos. Existe um esforço, parece que, no sentido de se aproximar do estilo de vida deles. O esforço é tentar se aproximar da maneira como eles se vestem, da maneira como eles se alimentam, das músicas que eles gostam de escutar. Então, Babilônia não tem nada a ver comigo. Eu fui chamado para ser luz do mundo. Então a forma como Babilônia se alimenta não é a forma como Deus quer que eu me alimente, porque o meu corpo é o templo do Espírito Santo. A maneira como Babilônia se veste não é a forma como eu devo me vestir, porque eu me visto para a glória de Deus. Aquilo que eles escutam, que eles veem em Babilônia, não é aquilo que realmente deve agradar aos meus ouvidos, aos meus olhos. São valores distintos. Totalmente. Totalmente. Então Daniel ele vai mostrar isso. Então ele chega em Babilônia e ele, epa, isso aqui não tem nada a ver comigo. Eu aprendi com meus pais que eu tenho que viver para a glória de Deus. Então ele toma a decisão, ele decide não se contaminar. Só que ele descobriu, eu posso escolher e decidir, mas eu não tenho poder. De quem é o poder? Poder de Deus. Mas a decisão é minha. O poder de Deus só se efetiva na minha vida quando eu decido. Enquanto não tomar decisão, Deus fica de mãos atadas. Tenho que decidir. Aí eu decido e vou lutar com Deus. E Ele me dará a vitória. Amém? Mas para que não me chamem de preconceituoso, de machista, se pastor só fala em homem, na Bíblia não tem uma mulher não. Não tem mulher que tem DNA de Deus não? Claro que tem, amém? Muitas mulheres que eu admiro
E eu escolhi uma que eu gosto muito, para falar um pouco de alguns aspectos da vida dessa mulher. Quando eu penso nessa mulher, na minha mente vem um monte de coisa. Um início pequeno e final o quê? Grandioso. Igual a história da minha esposa. Antes de me conhecer, um início pequeno. Amém ou misericórdia? Foi até bom você não ter escutado, porque eu acho que ela disse misericórdia. Início pequeno. A história dessa mulher, ela me lembra isso. Um início pequeno e um final grandioso. Eu acho que tanto pequeno como grandioso, talvez nem descrevem devidamente a condição dela. Imagine uma mulher que nasce, mulher no Antigo Testamento, né? A cultura totalmente preconceituosa, machista. A situação de machismo era um negócio difícil de explicar e de entender. Os homens tinham um domínio avassalador sobre as mulheres. Mulher era para procriar, ter filho e ser serva. As condições normais. Como exceção, havia algumas mulheres que se destacavam, que tinham voz ativa. Mas como regra, não. Então ela nasce mulher, numa cultura que é assim, machista. Mulher não tem espaço. Segundo, quando ela nasceu, o povo de Deus era escravo. Então ela nasce na condição de quê? De escrava. Terceiro, quando ela nasce, pouco tempo depois, morreu o pai e a mãe. Então ela fica órfã de pai e mãe. Olha a situação. E ela vai ser criada por um primo tio, uma situação bem especial. Então imagine a condição dessa menina. Eu acho que pequeno aqui não descreve devidamente a condição dela. Então, como uma mulher que nasce nesse contexto pode ter um final grandioso? Então já fica claro para mim o seguinte: não importa onde você nasceu, em que condições você nasceu. Pode ser que tenha alguém aqui que nem conheceu o pai, nem conheceu a mãe, pode ter nascido na situação mais miserável, precária possível. Não importa o início, Deus tem projeto grande para você. Essa mulher, ela me faz lembrar esse texto da Bíblia, que eu gosto muito dele. A história dela me faz lembrar esse texto. Vamos ler juntos? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Palavra de Deus para a sua vida. Receba essa palavra, é de Deus. A sua vida e a minha vida não são obra do acaso. Deus nos escolheu. O primeiro princípio do criacionismo, sabe qual é? Não existe vida sem decisão de Deus. Como é que começa a Bíblia? Primeiro capítulo, primeiro versículo. No princípio criou Deus. Deus se apresenta na Bíblia como o quê? Como Criador. Primeiro princípio do criacionismo: não existe vida sem decisão de Deus. Só que a vida humana, dentro do conceito bíblico, não é decisão, é escolha. Deus não apenas decide, Deus escolhe. Albert Einstein, ele dizia assim: Deus não joga dados. Não trabalha na casualidade, no azar. Ele é poderoso demais para poder trabalhar a casualidade. Ele escolheu a mim e escolheu você. E a palavra é: porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês. É a nova versão internacional. Essa linguagem me agrada. Diz o plano de fazê-los prosperar. Ele olhou para aquela menina, mulher, né, nasceu nessa cultura machista, escrava. Pai e a mãe morreram.
educada pelo primo tio, né? Uma situação bem especial. E Deus é os seus planos que eu tenho para você. Ninguém está acreditando em você. Ninguém dá nada por você. Você, talvez para algum, o que se pode esperar de uma menina nessa situação? Mas Deus tinha projeto grande, amém? E os planos de Deus se cumpriram para essa menina, sabe por quê? Porque essa menina, ela foi educada por um homem de Deus. E os homens e as mulheres de Deus, eles sempre deixam um legado. Homens e mulheres de Deus ensinam filhos, crianças, e quem cruzarem o caminho dele ou dela, ensinam a amar a Deus. Homens e mulheres de Deus ensinam as pessoas a colocarem a Deus em primeiro lugar. Deus primeiro. E ela aprendeu com esse homem. Ela aprendeu com esse homem que cuidou dela, a colocar Deus primeiro, porque esse homem que cuidou dela era homem de Deus, era servo de Deus. E essa mulher, essa menina, ela aprendeu a colocar Deus na agenda de manhã cedo. Eu tenho certeza, essa menina acordava de madrugada para orar. Começava o dia de joelhos. Começava o dia na presença de Deus. Como é que eu sei disso? No livro que está na Bíblia, a história dela, não diz isso, que ela acordava de madrugada. Mas a Bíblia é um livro só. E olha o que diz em Jó. Olha aí. Olha o que diz lá em Jó. Mas se tu de madrugada buscares a Deus, é o Todo-Poderoso, pedires misericórdia. Se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Amém? Palavra de Deus. Mas se tu o quê? Começa o dia na presença de Deus. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Primeiro Deus, na minha agenda. Não saia de casa sem ter um encontro com Ele. A palavra diz, buscai primeiro o reino de Deus. E a sua justiça. E as outras coisas, o que é que vai acontecer? Essa palavra aí se cumpriu na vida dessa menina. Um início pequeno. E se tornou grande. Foi educada por um homem de Deus, por um servo de Deus. Bom, vocês sabem quem é essa menina? Quem é? O povo inteligente. Eu acho que o pastor Moisés está pensando que as pessoas mais inteligentes do Rio de Janeiro estão aqui nessa igreja, não é isso, pastor? Você está pensando nisso, pastor? Hã? Hoje estão aqui, né? As pessoas mais inteligentes, né? Eu faço parte desse grupo, viu? Eu estou aqui também. Vamos abrir a Bíblia no livro de Esther. Ela aparece pela primeira vez, o nome dela vai ser mencionado no capítulo 2. Esther, ela é vizinha de Jó. Jó é vizinho de Salmos. Salmos está no meio da Bíblia. Se você não achar, eu repreendo em nome de Jesus, não é possível. Tá? Então Esther é vizinha de Jó, e Jó está aí, né? Vizinho de Salmos, no meio da Bíblia. Esther, capítulo 2, versículo 7, diz assim: este criara a quem? Hadassah, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela, de presença e formosa. E morrendo seu pai e a sua mãe, Mardoqueu a tomara por filha. Ok? Então, aí no capítulo 2, Mardoqueu leva essa menina, que era bonita, para participar, né, de um concurso. Aquela que poderia ser a rainha, a esposa do rei. Nesse momento aqui, a Pérsia, a Pérsia dominava o mundo, 127 províncias sobre o domínio. O homem mais poderoso da terra era o rei Assuero. No versículo 17 diz o quê? 2:17. E o rei o quê? Amou Esther,
mais do que todas, e alcançou perante ele o quê? Graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e fez rainha em lugar de Vasti. A menininha escrava, órfã de pai e mãe, né? Poderia ter se rebelado contra Deus, tomado a atitude de coitadinha, pobrezinha, porque para mim tudo é difícil. Onde está Deus, né? Meu pai morreu, minha mãe. Poderia ter tomado uma atitude de pobrezinha, de coitadinha. Mas não. Ela foi escolhida para ser a rainha. Esposa do homem mais poderoso do planeta Terra, naqueles dias. Que privilégio, hein? De escrava a rainha. Que vida boa, hein? Servo de Deus tem vida boa? Tem não ou tem? Minha vida é boa, mais do que eu mereço. Só estar casado com aquela mulher ali, isso aí é a misericórdia e a graça de Deus na minha vida. Pense numa santa mulher, pense. Tá? Então o que acontece? A vida do servo de Deus é boa. A Bíblia diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo o quê? O servo de Deus, ele tem que se alegrar. Ele tem milhões de motivos para se alegrar. Muitos motivos para estar alegre. O livro mais otimista do planeta Terra qual é? É a Bíblia. A Bíblia não diz que somos vencedores. A Bíblia diz que somos o quê? O servo de Deus é alegre, é otimista. Ele é um vencedor. A Bíblia diz: tudo posso, T-U-D-O, tudo naquele que... Porque o que está comigo é maior, mais poderoso de tudo aquilo que eu posso imaginar. Então o servo de Deus é otimista. Ele tem uma postura otimista porque ele conhece a palavra e ele está fundamentado nesse Deus. Tem algumas pessoas, claro, que têm uma tendência natural a serem pessimistas. São melancólicas. Você já viu pessoas assim? Você mostra uma folha de papel ofício, você pega uma caneta e coloca um pontinho na folha. Uma folha de papel ofício e no meio coloca um pontinho. Aí você pergunta à pessoa: o que é que você está vendo aqui? Um pontinho preto aí. A folha de papel ofício é desse tamanho e a única coisa que ele está vendo é o pontinho preto. Eu morava no 7º andar de um apartamento lá em Fortaleza, né? E perto da praia. Então, na varanda, a gente olhava assim para a esquerda, via a praia. Do lado direito estava o cemitério, o maior cemitério da cidade. O cemitério feio ficava do lado direito. Se algumas pessoas subiam na varanda do meu apartamento e diziam: pastor, o senhor é abençoado. Que visão, olha a praia, que visão bonita. Eu sou filho de Deus, meu irmão. Mas tinham alguns que subiam lá na varanda, olhavam, pastor, o senhor mora perto do cemitério? Aí eu dizia: olha o mar, seu pecador miserável. Olha a praia, tem uma praia ali, ó. Tinha alguns que só conseguia ver o cemitério. Então tem alguns que têm uma tendência natural de colocar o foco no negativo. Só sabe ver o negativo. Aí fica a mente remoendo nas coisas ruins, nas coisas negativas. Aí vive depressivo, porque os pensamentos geram as emoções. Geram as emoções. Se você perguntar a um psicólogo: nós vamos tratar uma pessoa emocionalmente doente. Você sabe como é que o psicólogo trata uma pessoa emocionalmente doente? Ele não trata trabalhando as emoções. Ele trata trabalhando os pensamentos. A reconstrução dos pensamentos. Porque os pensamentos, eles geram o quê? Então tem muita gente com gastrite, com depressão, porque a mente está focada só no negativo, no ruim. Aí fica assistindo esses programas de televisão que só dá notícia ruim. Isso é uma miséria. Não é projeto de Deus para nós. Ok? Então, eu quero dizer para vocês que essa menina tinha tudo para ser uma pobrezinha, coitadinha. Mas ela toma uma atitude de focar o positivo. Eu disse para vocês que servo de Deus
Tem vida boa ou não? Tem bênção, tem vida boa. Agora, tem os momentos de prova ou não? E aí vem o primeiro princípio. Quem tem o DNA de Deus, será o quê? Você já viu aquele ditado, que depois da tempestade vem a bonança? Quem está passando por um momento de tempestade na vida, levanta a mão. Quem está passando aqui? Ok. Tem uma boa notícia, meu irmão. Depois da tempestade vem o quê? Amém? Mas depois da bonança vem a tempestade de novo. Estamos no planeta Terra. Isso aqui não é um spa nem um parque de diversões. Esse é o centro do grande conflito. Então, ninguém vive. Escreve o que eu vou dizer, ó. Escreve onde você quiser para não esquecer. Ninguém vive só de tempestade. Ninguém pode viver só de tempestade. Não aguenta, não pode. Tempestade vem, mas não dura para sempre. Como também nessa terra ninguém vive só de bonança. Não vive só de bonança. Você viu Jó? Uma vida boa, próspera. Aí Deus permite que o diabo toque. Aí o diabo toca. Aí arrebentou tudo. Desandou tudo. Desmantelou tudo. Perdeu tudo, ficou pobre, os filhos morreram, adoeceu, a mulher se amaldiçoou a Deus e morre logo. Desandou tudo. Mas depois Deus restaurou a situação dele. E eu tenho um argumento para provar que o sofrimento de Jó, ele foi intenso, mas não foi muito longo. Foi muito intenso. Por quê? Porque quando Deus restaurou a situação dele, a mulher teve 10 filhos. E ele viu os netos, bisnetos, tataranetos, até a 4ª geração. Então, tinha a bonança, veio a tempestade, mas depois vem o quê? E eu quero dizer para você, meu irmão, a bonança, ela nos aguarda. O nosso final, o final da nossa história, tem que ver com bonança. Está garantido. Já está garantido. Foi garantido com o sangue de Jesus Cristo na cruz. Amém? Então a aprovação vem quando ela lá no palácio, né? É a rainha, recebe a notícia, ó, você vai morrer. Você e todo o seu povo vai morrer. Todo mundo que é judeu, servo de Deus, foi assinado um decreto. E você é a salvadora da pátria. Como é que é? Quando a mensagem chega para ela de que ela seria a salvadora da pátria, ela diz, ó, rapaz, eu sou uma mulher certa, no lugar certo, no momento certo. Não poderia haver uma pessoa melhor do que eu. Não é assim? Não é não? A bichinha entra em desespero. Como é que eu, a salvadora da pátria? Então vocês acham que eu vou lá falar com o rei e resolver o problema? Tem um detalhezinho. Ela diz assim, ela manda mensagem para Mardoqueu. Você quer que eu vá diante do rei para interceder, né? Tá bom. Só que o rei não me chama. Para eu ir à presença do rei, ele tem que me convidar. Se ele não me convidar, se eu for, eu morro. Aí Mardoqueu recebe a mensagem e diz assim, ó. Tudo bem. Só que você está aí não é por acaso. Eu creio que para este momento Deus te colocou aí. Aí a ficha caiu. A ficha caiu. Ela reluta quando vê o peso da responsabilidade do chamado de Deus. Eu nunca vi um servo de Deus diante do chamado de Deus dizer, eu sou a pessoa certa, no momento certo, não podia haver ninguém melhor do que eu. Sempre o servo de Deus diante do chamado, ele quer fugir. Chega a responsabilidade de fazer a obra de Deus, o chamado de Deus, ele quer inventar uma desculpa, quer cair fora. Isso é o que acontece ao longo de toda a Bíblia. Ela quer fugir, mas ele diz, você está aí, é para esse momento. Aí a ficha cai, então aí vem o princípio número 2. Muitas vezes, para quem tem o DNA de Deus, não existirá o quê?
quando ela entende que ela não está ali por acaso e que o povo vai depender dela. E eu abro um parênteses aqui para dizer para vocês o seguinte: a bênção de Deus, ela envolve a participação do homem. Deus decidiu utilizar o ser humano no processo da bênção, a participação dele no processo da bênção. Então, ela entende, Deus me colocou aqui, existe um propósito. E aí ela envia uma mensagem. Vamos lá para o capítulo 4, versículo 15 e 16. Esté 4, 15 e 16. Então disse Esté, que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas servas também assim o quê? E assim irei ter com o rei, e ainda que não seja segundo a lei, e se perecer o quê? Bom, aí ele colocou o texto, né? Você volta lá para o PowerPoint. Muitas vezes, para quem tem o DNA de Deus, não existirá o quê? Então ela analisa a situação, é uma mulher inteligente. E ela diz assim: eu tenho 2 probleminhas aqui. O povo olha para mim como salvadora da pátria, mas eu tenho 2 probleminhas. O primeiro problema: para ir à presença do rei, eu tenho que ser chamada pelo rei. E o rei não me chama. O segundo problema: digamos que eu vá à presença do rei. O decreto, como é que era? O decreto que foi assinado, que determinava a morte do povo de Deus. Como era o decreto? Era irrevogável. Então ela pensou o seguinte: tudo bem, digamos que o rei me chame, acontece um milagre grande. Ele me chama, eu vou. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou pedir para o rei desfazer o que não pode ser desfeito? O decreto é o quê? Irrevogável. Então ela chega à seguinte conclusão: aqui não tem plano B. Ou Deus faz um milagre, ou Deus faz um milagre. Não sei se eu contei já para vocês aqui a história de um pastor lá no Paraguai. Eu morei no Paraguai 5 anos. E a esposa de um pastor lá foi acometida de câncer. E eles viviam uma vida assim bem regradinha, alimentação natural. Quando ela adoeceu, eles pensavam que era algo simples. Aí, né, com chazinho e tal. Mas não resolveu, foi piorando. Aí ele procurou o atendimento médico especializado. O médico pediu uma bateria de exames. Quando fez os exames, o médico chamou, né, com os exames na mão, chamou o casal e disse: pastor, me desculpe, mas o senhor foi negligente. O senhor demorou muito tempo para trazer a sua esposa para a ajuda especializada e devida. Sua esposa tem um câncer, ele já se espalhou pelo corpo, é altamente agressivo e destrutivo. Você pode levar a sua esposa, eu vou ser sincero, curto e objetivo. Você pode levar nos Estados Unidos, na Alemanha, no Brasil, onde for. Não tem cura. Aproveite os dias que o senhor tem com ela, porque ela não vai viver muito tempo. E aí o pastor olhou para ele e disse assim: eu respeito a sua palavra, mas eu quero dizer uma coisa para o senhor não tem a última palavra. E aí esse pastor, ele não tinha plano B. Ou Deus fazia o milagre, ou Deus fazia o milagre. Então ele deixa de orar para viver de joelhos. Pense num pastor que clama. Aprende a clamar. O que significa clamar? Noites inteiras. Move o céu e a terra, todo mundo ora pela minha esposa. Ou Deus faz o milagre, ou Deus faz o milagre. Ele chora, ele clama: oh Deus, se ela morrer, eu vou junto. Eu amo essa mulher, ela é um esteio para o meu ministério. Se o senhor quiser, o senhor faz o milagre. Ele chora, ele argumenta, ele luta com Deus. E sabe o que aconteceu? O que aconteceu? O quê? Quem contou a história para vocês? Eu contei aqui já. O que acontece? Deus decidiu curar. Deus decidiu. Às vezes Deus responde de forma diferente. Ele é Deus. Isso não é uma questão matemática. Não é toda vez que vamos clamar, Deus vai responder do jeito que a gente quer. Mas Ele decidiu curar. Fez o milagre. Porque Ele pode fazer. Porque Ele é Deus.
Ele não está limitado a nada. Quando ele quer fazer, ele faz e fim de papo, acabou. Então, às vezes é muito bom não ter plano B. Às vezes é muito bom. E aqui não tinha plano B. E ele entendeu isso. Assim aqui, ou Deus faz o milagre, ou Deus faz o milagre. Então, a solução não está em mim, é em Deus. 3 dias de jejum e oração. 3 dias. A palavra oração não aparece aqui. E nem precisa. Porque jejum no contexto bíblico, e principalmente do Velho Testamento, é pano de saco, é humilhação, é quebrantamento, é clamor. Ela está dizendo, é hora de colocar o orgulho de lado, a nossa arrogância, e se humilhar diante daquele que pode resolver todas as coisas. Eu estou mandando vocês orarem, jejuarem, mas eu estou junto. Eu e as minhas servas, todo mundo aqui, ó, ninguém come nada. 3 dias é humilhação, é clamor, busca de Deus. 3 dias. Mas vamos orar. E é para eu ir à presença do Rei, eu vou. Mas eu não vou antes de orar. Eu não vou antes de jejuar. Eu vou orar, vamos jejuar. Depois que o povo, eu vou. E se eu morrer, morri. Vamos ver o capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1, 2 e 3. Assim sucedeu, pois, que ao 3º dia Esté se vestiu com trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei, e o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a Esté, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei estendeu para Esté o cetro de ouro que tinha na mão. E Esté chegou e tocou na ponta do cetro. Versículo 13, então o rei lhe disse: que queres, rainha Esté? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. 3 dias orando, no 3º dia, ela vai lá à presença do rei. E aí, o princípio número 3, quem tem o DNA de Deus, sabe exatamente o que significa o quê? Oração. Você já parou para analisar a palavra oração? Imagine, durante aqueles 3 dias o foco dela era o quê? O rei. O pedido todo dia, que o rei me chame, que o rei me chame. Que o rei me chame, Deus. Passou o 1º dia jejuando, orando o dia todo, o rei não chamou. 2 dias jejuando, orando, o rei não chamou. No 3º dia, o rei não chamou. E aí? Foi o que ela fez? Vestiu a roupinha, se preparou, e agora eu vou. Se não me chamou, vai me chamar agora. Eu orei, eu busquei a Deus, eu jejuei, me humilhei diante do Senhor, confessei meus pecados, pedi tudo que pedi sobre essa causa, então agora eu vou, e se morrer, morri, mas eu estou fazendo a obra do meu Deus, é para salvar o meu povo, é para abençoar o meu povo, isso é para glória de Deus. Então ela vai. E quando o rei viu, foi o que ele fez? Levanta o cetro. Levanta o cetro. Mas o mais interessante é que quando ela chega diante do rei, ela chega como? Caladinha. O rei falou o quê? Ô rei Esté, qual é o seu pedido, minha irmã? Até metade do meu reino eu te dou. Me explica esse negócio aí. Ela não pediu nada. Quando ela chegou diante do rei, ela já tinha o quê? O rei aonde? Sem dizer nada, chega diante do rei. O que você quer, minha rainha? Até metade do meu reino eu te dou. Aí vem o princípio número 4. Qual é o princípio? Quem tem o DNA de Deus sabe o que falar e o que não falar no tempo. E aí? Eu acho que ela mesmo ficou emocionada. Como é que é? O camarada me chamou. Eu não pedi nada. Deus já tinha preparado a bênção, mas ela tinha que atuar, agir.
Você já viu aquela pessoa que ora a Deus pedindo um emprego e ele não sai para distribuir o currículo? Ele fica esperando em casa. Ele não sai para entregar o currículo. Oração, ação, sair da passividade, entrar no ringue, participar com Deus do processo. Então, ela chega ali, eu acho que ele me chamou e ele está perguntando o que é que eu quero e disse que até metade do reino ele me dá. Que negócio é esse? Mas como ela estava na presença de Deus, e quem está vivendo vida de comunhão com Deus, meu irmão, ele sabe o que dizer e o que não dizer. Se você encontrar uma pessoa falando muito besteira por aí, saiba que não está na presença de Deus. Não está na presença de Deus. Sabe o que ela disse? Ela disse assim, ó, eu quero convidar o senhor para um banquete. O senhor e a Amã, eu quero preparar um banquete e eu quero convidar. Você acha que o rei aceitou ou não? Quem estava disposto até a dar metade do reino, como é que não aceita ir para um banquete? Ela entendeu que não era o momento ainda. Cheia do Espírito de Deus, 3 dias jejuando e orando, a mente estava totalmente contaminada, entre aspas, né? Impregnada do Espírito de Deus. Não é o momento. Um banquete. Aí se você ver lá no banquete, no capítulo 6, ou melhor, no capítulo 5, versículo 6, ele aceita, né? Ir para o banquete. Aí quando ele chega lá, sabe o que é que ele pergunta? Primeira coisa que ele diz, chega lá, ô minha irmã, você não vai pedir não, até metade do meu reino eu te dou. Se você observar bem, no capítulo 7 ele diz a mesma coisa, e no capítulo 9 ele diz a mesma coisa, versículo 12. Até metade do meu reino eu te dou, até metade do meu reino eu te dou. Isso vai se repetir até o final. Deus entregou aquele homem completamente nas mãos dela. E ali a gente vê as respostas dela. E se você analisar as respostas, você vai ver que é uma mulher totalmente, é como um míssil teleguiado pelo Espírito de Deus. Míssil potente, guiado pelo Espírito de Deus. Muito bem, eu poderia falar muita coisa sobre isso, mas o tempo está avançando, eu tenho que terminar, então vamos rapidinho. O último princípio. Eu quero ler o capítulo 6, eu vou ler o último princípio já, para a gente finalizar. O capítulo 6 para mim é o meu capítulo predileto. Eu gosto muito dele e eu quero finalizar aqui a minha mensagem, trabalhando aqui o capítulo 6. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. Aqui diz naquela mesma noite. Que noite? Vocês estão acordados? Qual foi a noite? Teve o banquete, né? Meio-dia, então na noite, terceiro dia, noite do banquete. O que aconteceu? O rei foi dormir e passou o sono. Versículo 2. Aí ele pediu, né, para que o eunuco lesse lá o livro das crônicas. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, 2 dos camareiros do rei da guarda da porta, que tinham procurado lançar a mão do rei Assuero. Então disse ao rei, que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu, e os servos do rei que ministravam junto a ele disseram, coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei, quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os servos do rei lhe disseram, eis que Amã está no pátio, e disse o rei que entrasse. Versículo 6, entrando Amã, o rei lhe disse, que se fará um homem de cuja honra o rei se agrada, em cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração, de quem se agradaria o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Muito bem, vamos entender o que acontece aqui. Aquela noite, do banquete, tal, meio-dia aí o almoço, aí à noite, dormi. Passou o sono, o rei não conseguiu dormir. O eunuco, lê para mim aí o livro das crônicas. O livro das crônicas é igual o livro de Atas. Se tem um negócio que dá sono da gente, é esse livro de Atas, não é não? Então lê esse negócio aí, para ver se vem o sono. Aí o eunuco começa a ler, aí de repente aparece o nome de quem? Apareceu o nome de Mardoqueu. Aí ele, rapaz, esse Mardoqueu aí salvou a minha vida. O que é que eu fiz por ele?
Que honra eu dei a esse homem? Aí eunuco, ó rei, não fica com raiva não, mas o senhor não deu nenhuma honra a ele não. Naquele momento ele ouviu um barulho. Que barulho é esse aí? Aí o eunuco olhou, rapaz, Amã está entrando aí. Está entrando no pátio, deixa ele subir. E Amã entrou. Quando Amã chega na presença do rei, o rei olhou para Amã e diz: Amã, eu quero honrar um homem aqui, nesse império, mas é com força. Eu quero dar um presente para ele, mas não é presente, eu quero dar um presente. Eu quero honrar esse homem com força. Então me ajuda aí a escolher o presente. Que presente eu poderia dar para um homem que eu quero honrar com força? Amã pensou o quê? Só um detalhe, para alguém aqui que porventura não conhece muito bem a história. O livro de Esther, ele tem uma relação com o livro de Jó. Ele vai apresentar alguns aspectos do grande conflito que você não vê claramente no livro de Jó. No livro de Jó, o diabo se apresenta pessoalmente diante de Deus. Ele se apresenta como causador direto do mal, aquele que quer causar dano. No livro de Esther não é o diabo, é o servo dele. Então no livro de Esther você percebe que nesse grande conflito, o diabo tem seus servos, seus instrumentos. E o servo do diabo, ele quer causar dano, prejudicar. Servo do diabo só faz os outros sofrer. Esse Amã, ele era muito inteligente, astuto. Tinha um poder de argumentação tremendo. Ele tinha um rei na mão dele. Ele fez o rei assinar o decreto que ele queria. Então esse Amã, que é servo do diabo, ele odiava o servo de Deus. O desejo do servo do diabo é maltratar e oprimir o servo de Deus. E destruir o servo de Deus. Então ele construiu uma forca na casa dele. E ele saiu lá naquela noite para ir pedir a cabeça de quem? Do servo de Deus. Então quando ele entra, aí o rei olha para ele e diz: me ajuda a escolher um presente para um homem que eu quero honrar. Aí ele pensou: esse homem sou eu. Eu sou o cara. O rei gosta tanto de mim que ele vai deixar que eu escolha o meu próprio presente. Assim, ô rei, você quer honrar com força mesmo. Então é o seguinte, ó, você vai pegar um cavalo que só o senhor montou, cavalo real. Você vai pegar as suas vestes reais. Você vai pegar a sua coroa. Então o senhor vai pegar esse homem, veste a roupa nele, coloca a coroa, coloca em cima do cavalo real. O senhor vai escolher um príncipe que vai sair puxando o cavalo no meio da cidade gritando: esse é o homem que o rei decidiu honrar. E aí o rei: espetacular, você é tremendo, esse é o presente, e você vai fazer isso com Mardoqueu. Você pode imaginar um negócio desse? Palavra do rei. Acabou. O presente que ele escolheu para ele, o máximo de honra que ele poderia, na mente criativa dele, conceder a ele mesmo, é feito para o servo de Deus. Você pode imaginar ele no meio da cidade, puxando o cavalinho, dizendo: esse é o homem que o rei decidiu honrar. Você pode imaginar isso? Princípio número 5. Lê comigo. Quem tem, eu verei a glória de Deus. O que eu tenho visto não é nada. O que você tem visto não é nada. Nós veremos a glória de Deus. Nós veremos. Porque decidimos pela santidade. Decidimos viver uma vida diferente. Não éramos obrigados a isso. É uma escolha. Uma escolha. Decidimos estar do lado de Deus. É fácil? Não é fácil. Tem luta? Tem luta. Tem dia de desânimo, tem dia que você vai amanhecer pensando em chutar o balde. Você já ficou desanimado? Servo de Deus fica desanimado? Fica. Jesus mesmo, quando esteve na terra, teve um momento que ele quis chutar o balde, ficou desanimado.
3 vezes ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele queria desistir, porque o fardo parecia pesado demais. Vai ter momento na vida que você vai achar: isso aqui eu não aguento não, isso ultrapassa meu limite. Você vai querer desistir, você é humano, Deus compreende. Mas Deus vai enviar o anjo. Porque lá no Getsemane Deus enviou o anjo. Não tem Getsemane sem anjo, não tem. Deus manda os anjos, e você tem que entender isso. Deus manda, os anjos vêm de muitas formas, para dar uma palavra de ânimo, ou uma situação que acontece que levanta o seu ânimo, você, aí os olhos se abrem: não estou sozinho não, Deus está comigo. Esté viu a glória de Deus, viu o inimigo de Deus, do povo de Deus sendo humilhado, viu o servo de Deus sendo exaltado. Olha o que é que Deus faz. Deus fez com que o servo do diabo escolhesse o presente para honrar o servo de Deus no momento mais oportuno, o melhor momento, porque o tempo de Deus é o melhor tempo, amém? O que é que a oração fez? Eu vou terminar com isso aqui. O que é que a oração fez? A oração tirou o sono do rei. A oração fez o rei ler o que ele não estava nem aí para ler. Fez o rei perceber o que Deus queria que ele percebesse naquele livro. E fez com que o servo do diabo escolhesse o presente e executasse e honrasse grandemente o servo de Deus, amém? Você lembra disso aí? Pode ler comigo? Fique em pé. Repita comigo: a oração e a fé farão o que nenhum poder na terra será capaz de realizar. Em Cristo Jesus, eu sou mais que vencedor. Eu verei a glória de Deus. Amém? Quem tem o DNA de Deus verá a glória de Deus, celebrará as vitórias de Deus, e o pranto se tornará em alegria, a tristeza se transformará em júbilo, porque a palavra não pode mentir. A palavra diz que o choro pode durar uma noite, a noite pode parecer longa, mas a alegria vem ao amanhecer. A palavra de Deus não pode mentir. É a palavra de Deus. A vitória, ela se alcança no contexto de luta e guerra. O povo de Deus é povo vencedor, mas é povo que guerreia, que tem luta, que tem batalha. Por isso que Apocalipse diz ao vencedor. Ao vencedor, vencedor no contexto apocalíptico, pressupõe batalha, guerra, luta. Está difícil? Você está batalhando com dificuldade? É batalha mesmo, mas a vitória já está garantida. Não tente lutar na sua força. Se aproprie de Jesus. Faça como Esther. Ela aprendeu com Mardoqueu que homens e mulheres de Deus começam o dia de joelhos. Na agenda dela, Deus primeiro. Primeiro Deus. Deixa Deus ser Deus na sua vida, e você verá a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, por essa vida extraordinária, uma mulher chamada Esther, mulher que nasce numa cultura machista, preconceituosa, que nasce na condição de escrava,
que na sua infância perde o pai e a mãe. Essa menina sempre foi o alvo da graça e do amor de Deus. Os teus olhos sempre estiveram sobre ela. Talvez nessa noite nós temos aqui algumas Estés. Pessoas que nasceram numa condição não tão desejável. Que olham para o passado não com orgulho, para o início de sua história olham com tristeza. Mas a história dessa menina me mostra que não importa o passado, não importa o começo, o Senhor tem um futuro grandioso. Que em tuas mãos, coisas grandiosas e grandes projetos poderão acontecer em nós e através de nós. Te louvamos pela vida de Esther, que nos ensina dependência, comunhão, oração e confiança em Deus. Na história dela nós vemos a fidelidade do Senhor e o poder do Senhor de reverter as aparentes maldições em bênçãos e transformar. O servo do diabo morreu naquela forca que seria para o servo de Deus. A família dele morreu naquela forca. E no final o povo que seria morto, condenado à morte, foi liberto, foi resgatado, foi salvo. Como é bom servir ao Senhor. Como é bom saber que as noites escuras virão, mas não durarão para sempre. Como é bom saber que nós veremos e celebraremos em plenitude a glória de Deus. É no nome de Jesus que nós já te agradecemos. Amém. Amém. Está ali a porta para despedir vocês. E sábado venham para passarmos os dias juntos.